mais um podcast. Hoje estou recebendo aqui uma mãe, empresária, esposa dedicada, mulher virtuosa. Tudo isso. E muito mais. Gente, ela é a mãe da Malu, ela é esposa do Jonathan, ela é empresária da Senhora e Senhorita e de alguns outros negocinhos que de vez em quando ela arruma. Hoje eu estou recebendo aqui a Thay Rodrigues. É um prazer te receber. Seja bem-vinda. Amém. Muito feliz de ter você aqui. Acompanhei um pouquinho dessa história. Amém. E eu vi aí que tantas transformações que Deus fez, né? Quanto amadurecimento, quantas mudanças aconteceu através de Jesus. Sim. E eu tinha que vir aqui contar essas histórias pra gente. Depois dela falar isso tudo, eu tô assim, gente, eu sou isso tudo. Ela é maravilhosa. Quem vê esse rostinho bonito, esses olhos azuis, não sabe do que essa mulher é capaz, tá? Tá, e conta pra gente um pouquinho do que Jesus transformou na sua vida. Quais áreas, assim, que você acha que... Jesus transforma tudo, né? Mas o que Jesus, assim, te impactou? Que Jesus mudou da água pro vinho? Entendi. O Jonathan hoje estava me perguntando o dia todo, né? Amor, você tá nervosa? Eu, não tô nervosa, não. Só que quando a gente senta aqui, dá um frio, assim, né? Fica tranquila. Mas, assim, eu acho esse tema muito interessante, porque eu até falo, né? Que Jesus, ele não só mudou a minha vida, transformou a minha vida, mas Jesus, ele vem me mudando, me transformando todos os dias da minha vida. Quando eu acordo, quando eu durmo. Então, se eu for falar que Jesus transformou na minha vida, eu vou ter coisas para falar todos os dias. Mas contando a minha história, primeiramente, né, eu estar aqui hoje é resposta de oração. Porque há um tempo atrás eu venho orando a Deus falando assim, Deus, eu preciso contar o meu testemunho, eu preciso que o Senhor me leve a um lugar que eu conte o meu testemunho. E onde o Senhor vai me levar? E a gente está orando, eu até comecei isso com a minha sogra. Por quê? Porque quando a gente tem um passado, que na verdade às vezes não provém de Deus, ou enfim... E quando a gente começa a falar muito da palavra de Deus, o inimigo ele se levanta. E como que o inimigo ele se levanta? Através das pessoas, às vezes como, agora você está falando da palavra de Deus, você não era assim? Você não fazia aquilo? Com julgamento, E né? quando a gente conta o nosso testemunho, a gente derruba isso por terra. Porque a pessoa não tem mais o que falar, o inimigo ele não se levanta mais. Então eu tava orando a Deus, o que eu preciso, onde eu vou falar? Aí teve o aniversário da Malu, eu falei, poxa, será que eu vou contar meu testemunho aqui? Porque não é só meu testemunho, é o que Deus tem feito na minha vida hoje, que são milagres que ninguém sabe. Que é só o Jonathan, meus avós da Malu, né? Minha sogra, minha mãe, meu pai. E eu precisava contar o meu testemunho. Mas voltando lá atrás da minha história, né? Eu nasci em berço cristão. Meu pai e minha mãe sempre foram cristãos, e minha mãe, desde na barriga da minha mãe, eu ia para a igreja, frequentava manaíns, enfim. Eu sempre tive esse convívio cristão dentro da minha casa. Só que na minha adolescência, meus pais, eles se separaram. Tiveram uma separação e na época, né, meu pai diácono, minha mãe responsável pelo grupo de senhora, foi assim, algo chocante, né? E assim, eu venho de uma igreja bem rígida, de uma igreja... que nem calça se pode usar até nos dias de hoje. É só saia, enfim. Caramba, até hoje? Até hoje. Então, assim, eu cresci indo pra escola só de saia, mesmo se o uniforme fosse calça. Eu também, sabia? Então. Eu usei calça a primeira vez, eu tinha 12 anos. Então, eu furei minha orelha com 12 anos. Isso aí, minha igreja era dessas, assim, muito rígida. Então, quando meu pai e minha mãe se separou, foi algo, assim, muito chocante. Minha mãe entrou em depressão. Não vou entrar muito profundo na história, porque envolve meu pai e minha mãe, Sim, e eu vim contar da minha deles, história. Né? Mas quando eles se separaram, foi um processo para mim muito difícil, porque eu era muito apegada ao meu pai. Muito, assim. Meu pai, a gente tem até hoje uma relação muito boa, tanto que eu também trabalho com meu pai, eu moro do lado do meu pai. Então, para mim, assim, porque geralmente quem sai de casa é o homem. Então, eu sabia que eu ia me afastar do meu pai. Eu entrei, assim, no auge dos meus 15 anos, numa fase de rebeldia muito grande. Muito, mas assim, de parar em conselho tutelar. De revolta contra Deus. De tentar contra a minha própria vida, meu sabe? Deus. Então, eu entrei num período de revolta muito grande. Tudo isso pra quê? Pra chamar a atenção do meu pai. Toda vez que eu via meu pai saindo de casa, eu fazia algo pra poder ele voltar e me socorrer. Porque eu não queria ele saindo de casa. Foi uma forma de defesa que eu tive ali. Só que naquela fase ali da minha vida, arruinou a minha vida. Por quê? Eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu conheci tudo que há de errado nesse mundo. Só não conheci droga, eu falo isso. Só a droga que eu nunca usei. Mas de bebida, casa de show, via show. Tive um relacionamento nesse período, vamos dizer assim, dos meus 15 a 17 anos, que
acabou, assim, com a minha vida em fato de relação com os meus pais, porque meus pais não aprovavam, então eu acabava enfrentando os meus pais, não tinha honra contra eles, cheguei a sair de casa, enfim. E foi muito difícil para os meus pais, porque eles já estavam nesse processo de separação e ainda ter que lidar com essa minha fase. Então, esse meu passado, eu me afastei de Jesus, assim, uns 2 anos. E hoje eu entendo que eu precisei passar por essa fase para entender que o mundo, ele não nos dá nada em troca. Nada. Eu só passei ele por momentos difíceis. E minha mãe ali sempre foi uma mulher de muita oração, então eu lembro de eu saindo de casa e voltando de madrugada, 3 horas, minha mãe, a gente morava assim no 2º andar, tinha uma varanda, e minha mãe ali de joelhos naquela varanda me aguardando. Então é o que eu falo, hoje se eu estou aqui, eu devo muito à oração dos meus pais, por isso que eu falo, eu oro muito pela vida da minha filha, porque eu sei o que vai causar nela no futuro, entendeu? A gente ter essa referência em casa. Então minha mãe orava muito por mim, meu pai orava muito por mim. E durante esse período, assim, eu me afastei. O que fez eu voltar para os caminhos do Senhor? O que Jesus fez na minha vida? Na virada, acho que de 2011 para 2012, eu sempre tive esse hábito de passar a virada de ano em igreja. Tem gente que fala que eu amo também. Isso é superstição, não sei o quê. Todas as vezes que eu passei a virada de ano na igreja, Deus fez milagres na minha vida. Assim, a Malu é um exemplo. Na virada de um ano de 2021 para 2022, na virada do ano, Deus me mostrou que eu engravidaria, em janeiro eu engravidei. Então, na virada do ano de 2011, de 2012, eu ali de joelho, meia-noite, um irmão, né, um profeta chegou até mim e falou assim, olha, Deus vai estar transformando a sua vida no ano que vem em 3 aspectos. Relacionamento, né, amoroso, enfim, que eu tinha acabado de terminar com aquele relacionamento que me fez sofrer muito, que me trouxe traumas e que destruiu ali minha relação com meu pai e com a minha mãe, enfim. A área profissional e a área espiritual. Então, assim, virou o ano para 2012, eu entrei eu cismei que queria estudar para passar em medicina, quero passar em medicina. Comecei a pesquisar pré-vestibulares, isso, aquilo. E eu morava em São João de Meriti e fui num colégio que tinha em Nilópolis. E cheguei lá, a menina falou assim, olha, Taiane, não tem mais vaga para esse curso que você quer fazer, mas a gente tem em Nova Iguaçu. Eu falei, poxa, Nova Iguaçu, tão longe. Você é daqui de São João, mas eu falei, tá bom, queria tanto. Eu falei, então vamos embora. Cheguei lá no pré-vestibular, quem eu conheço? Jonathan. 2012. Aí eu falei, eu comecei a entender, né, por que Deus me levou pra lá. Conheci o Jonathan. E Deus aí já começou a trabalhar na minha vida amorosa logo no início do ano. Eu não era batizada, eu nasci na igreja, mas eu sempre falava, eu só vou me batizar quando eu tiver certeza realmente do que eu quero. Porque eu já tinha passado por aqueles anos, né, turbulentos, conhecido o mundo, então, obviamente, eu não me batizar ali naquele período. E conheci o Jonathan, comecei a voltar para os caminhos do Senhor. Ele já era da igreja, ele Jonathan. Assembleano, entendeu? E eu totalmente desviada. Totalmente desviada. Eu falei, meu Deus, eu demorei para conhecer a mãe dele, porque a mãe dele é missionária, serva de Deus. Eu não tinha nem roupa, porque eu tava naquela fase de adolescência que eu usava top, shortinho. Comprei um vestidinho de manga, cheguei lá toda comportada, sabe? Toda servinha cristã. Aí, de início, ela logo gostou de mim, né? Aí, cheguei lá toda comportada e conheci minha sogra, mas enfim. Aí, conheci o Jonathan lá no PEC, e ali Deus já começou a trabalhar, porque a gente começou a ir pra igreja, enfim, comecei a voltar pros caminhos do Senhor. E ele sempre me incentivou, ele falou, olha, se batiza. Ele nunca me forçou a ir pra igreja dele, mas ele ia pra minha igreja, entendeu? Então, ele também sempre teve esse cuidado comigo, porque eu gostava mais da minha igreja, enfim, então ele sempre ia comigo para a minha igreja. Às vezes eu visitava a igreja dele, mas ele, na maioria das vezes ele ia comigo. Então ele ficava falando, amor, se batiza. E dito feito, ali eu me batizei, foi um dia lindo, ele esteve no meu batismo, tem foto, deu morrendo de chorar, ele me abraçando, toda derretida. É um momento único, né? Ele me abraçando. E foi uma grande vitória ali também para os meus pais, né? Porque o que eu passei, foi uma virada de chave que eu passei, então me batizei. Comecei a estudar, e Deus abriu portas para mim, passei para a FRJ, fiz faculdade na FRJ. Então, assim, esse ano de 2012 foi um ano de promessas de Deus na minha vida, porque, né, eu sempre acreditei que eu passando ali virada de ano na igreja, Deus, ali ele trabalha pro seu ano ser um ano bem sucedido. Algo pro outro Isso. ano. Aí, então, eu costumo dizer que a primeira coisa que Deus fez na minha vida foi esse período que eu passei, que não foi o período fácil.
Assim, eu tive internações em hospital porque eu tomava vários remédios controlados. Eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu tive pânico. Então, às vezes, as pessoas me olham assim e falam, Thaís nunca passou por nada. Barbie. Nunca passou por nada. Ou, sempre foi cristão, enfim. E não, a gente passou por muita coisa nesse período. Já teve situações do meu pai chegar em casa e tá com a faca no pescoço pra me matar. Meu pai teve que ligar pra polícia vir até mim. Então, assim, frequentei várias... Até favela eu ia, chegava em casa de madrugada, minha mãe mesmo assim orava por mim. Eu tenho cartas e cartas da minha mãe até hoje. Porque às vezes eu chegava em casa, minha mãe não estava em casa, estava trabalhando, e ela deixava cartas pra mim. Filho, eu estou orando por você, sair desse caminho. Então, tem as cartas até lá, o papel velhinho, pra servir de testemunho, entendeu? Então, minha mãe sempre ali teve em oração de joelho dobrado por mim. E nesse ano de 2012 eu comecei a trabalhar na minha vida, né? Mudar com isso, foi aí que eu comecei a amadurecer. Eu voltei para a igreja e tal. Depois eu casei com o Jonathan em 2018. Foi namoraram 6 anos. Hoje em dia eu não aconselho ninguém a namorar esse tempo. Não dá. Não aconselho, porque não é o ideal. Só que o que acontece? Vocês eram muito novos, Muito novos, a gente estava estudando e até mesmo quando a gente casou em si, que é um outro testemunho também, quando a gente casou em si, a gente não tinha nada para casar. Foi um passo que a gente teve que dar, porque, 6 anos. Já ficar quanto mais? 8, 10, 12. Então, foi um passo que a gente teve que dar. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Vamos dizer assim, que a partir do momento que eu conheci o Jonathan, minha vida se transformou. É óbvio que, eu vivo falando até hoje isso, a gente tem que lutar todos os dias contra a nossa carne em todos os aspectos. Cada pessoa tem as suas fraquezas. Eu não tenho vergonha de dizer as minhas fraquezas. Eu tenho vergonha de fazer o ato da minha fraqueza. Entendeu? Então, cada pessoa tem as suas fraquezas. Se hoje eu fosse dizer, Thaís, quais as suas fraquezas? As minhas fraquezas hoje são o quê? Amizades erradas. Entendeu? Hoje eu tomo muito cuidado, porque geralmente aquilo que o inimigo ele gosta mais de trabalhar na nossa vida, que a gente tem que tomar mais cuidado. Então, assim, eu há uns anos atrás, eu tive muitas amizades erradas, mulheres mesmo. Então, a palavra de Deus diz, né, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, tem gente que fala assim, quem tem personalidade forte não é influenciável, mas se você tá naquele meio ali, você acaba corrompendo os seus bons costumes. Então, hoje eu tenho muito cuidado com mais amizades, porque acabam te levando para lugares errados. Então, assim, essas mais amizades que eu tive, usam até hoje em dia para atacar o meu passado. Entendeu? Eu recebo, às vezes, mensagens de pessoas fake, que a gente sabe quem é, né? A gente sempre sabe quem é, falando assim, você fala de Jesus, mas olha o que você fazia no seu passado. E eu falo assim... O passado ficou na cruz. Ficou na cruz. Eu falo assim... Geralmente eu não respondo. Eu sou uma pessoa que eu nunca arrumei briga com ninguém. Eu não consigo arrumar briga com ninguém. Eu não tenho esse perfil. Eu não tenho inimigo. A pessoa pode não gostar de mim, mas eu tô numa boa. Eu não tenho esse perfil de, eu não gosto de fulano, eu não falo com fulano. Não, eu nunca briguei com ninguém, assim, de fato. Nunca discuti com ninguém. Eu não tenho esse perfil. Então, eu olho assim e não respondo. Porque pra mim a melhor coisa é o silêncio, entendeu? Às vezes Deus trabalha no silêncio. E eu oro muito pela vida dessas pessoas. Já teve casos das pessoas chegarem pra mim e falar assim, me perdoa. Eu falava isso de você, isso, aquilo de você. E então eu quero te pedir perdão. Não porque eu mereço, mas porque eu creio que eu tenho um Deus na minha vida que trabalha por essas situações, entendeu? Então, até hoje, tem gente que chega pra mim e fala, eu sei do seu passado, e olha o que você tá fazendo. Como é que você tá falando da palavra de Deus, entendeu? Então, é difícil. As pessoas querem te julgar pelo que você fez, né? Mas pelo elas não olham o que você tá fazendo. Isso aí. Mas porque o que você tá fazendo restaura tantas pessoas, tantas mulheres. Eu sou uma. Eu falo, cara, você me inspira, porque o cuidado que você tem com a sua casa, com a sua família, é algo que me inspira. E o que você está fazendo é o que vai transformar, isso não aí, o que você fez. Isso aí. E eu falo assim, graças a Deus que essas pessoas estão vendo o que eu estou fazendo. E graças a Deus que elas estão vindo me atacar, porque pior se elas estivessem batendo palma pro que eu estou fazendo, o que eu fazia de errado. Então, se elas estão vindo, é porque eu estou fazendo o contrário aquilo que eu fazia. Então, glória a Deus, que legal. Pior se elas falassem, olha, Tânia, que legal que você foi nessa boate, olha, que legal que você tá dançando até o chão. Não, elas estão vindo ao contrário. Então, eu falo, graças a Deus, tá dando resultado, elas estão vendo, tá chegando até elas, entendeu? Verdade. E isso é muito bom, né? Que a pessoa vê o que você tá fazendo hoje. Sim, não o que isso você aí, fez, tá foi na cruz. resultado. Jesus morreu na cruz
pelo nosso passado, Isso pelos aí. nossos pecados. Então, isso acontece muito comigo também, eu sou muito apontada. De, você é isso, você já foi aquilo. Isso aí eu aí. sempre falo, eu já fui um dia, mas hoje não. Hoje eu Hoje não eu sou sou mais. remida Isso pelo aí. sangue de Jesus, minha filha. Então, hoje em dia, eu sou o que Deus diz que eu sou, não o que as pessoas dizem que E eu depois sou. que a gente é mãe também, né, gente? Eu falo que eu era uma Tayane, depois que eu tiver Malu, eu sou outra Tayane. Também. Entendeu? Deus trabalha assim todos os dias na minha vida. Agora entrando no aspecto de maternidade, que pra mim é o principal do que Deus fez na minha vida, foi quando ali eu tive a Malu, né? Malu, a promessa de Deus. Eu casei. Você demorou, né? Ter 2 anos. Eu lembro que você estava tentando já há um tempo. Eu sou casada há 5 anos. Antes, quando eu casei, eu não tinha essa visão de igual eu tenho hoje, de eu quero ter quantos filhos Deus quiser me dar. Eu tinha a visão tradicional, né, que a maioria das pessoas tem, de vamos esperar o tempo certo, é minha condição financeira, e tudo bem por isso. Mas eu tinha essa visão. Então, depois que eu comecei a tentar engravidar, aí depois de 3 anos de casada, eu comecei a tentar engravidar. Demorou 2 anos. Em 2 anos eu engravidei. Não fiquei ansiosa, eu acho que isso me ajudou muito. Não fiquei, ai meu Deus, quando você vai me dar um filho? Não, porque eu sempre tive o pensamento de que caso Deus não me desse o dom de gerar, eu adotaria, entendeu? Se fosse da vontade de Deus. Então, eu não ficava muito ansiosa quanto a isso, mas com 2 anos, assim, sem menos esperar, eu engravidei. E depois que eu tive a Malu, foi que Deus começou a trabalhar na minha vida no aspecto de o quão belo é você servir. Que a maternidade é isso. A gente se doa para outra pessoa em todos os aspectos. E hoje em dia eu abordo muito isso no meu Instagram, né? Em terra de maternidade real, eu até falava antigamente, eu gosto de levar a maternidade mais leve, eu romantizo sim a maternidade, mas eu mudei esse aspecto porque quando você diz que você gosta de levar a maternidade mais leve, de alguma forma ela é um peso na sua vida. Então, eu só tô levando um pouco mais leve. E eu nunca quis levar a maternidade como um peso. E quando você diz mais leve, sempre vem pessoas pra, você leva mais leve por causa disso, por causa daquilo. Então, hoje eu digo que eu levo a maternidade bíblica, porque é Bíblia, não tem o que questionar, você pode não concordar. Você pode falar assim, olha, Tânia, eu não sigo a Bíblia, eu não concordo. Ok, mas quem segue a Bíblia, ela vai acabar concordando com aquilo. Então, Deus mudou muito a minha vida quanto a isso, porque a Malu, ela chegou para me mostrar isso, servir. E o servir com amor todos os dias. A gente, ultimamente, até viu uma entrevista, eu não lembro o nome da atriz direito, que ela falou sobre... eu amo a minha filha, mas eu odeio a maternidade. Eu vi isso também. Foi bem polêmico, muita gente concordou, porque de fato é cansativo, de fato... Mas a maternidade faz parte disso. Exatamente, de fato é cansativo, de fato... Então, por isso que abraça muitas mães, porque você dizer que maternidade me deu manchas, eu não gosto porque eu não gosto de trocar uma fralda, de fato é cansativo. Mas é o que eu tava até conversando com o Jonathan ontem em casa, né? Eu tava conversando com uma seguidora no Instagram e ela falando assim, mas as mães precisam sim pôr pra fora o que sentem, precisam sim reclamar, como é que elas vão guardar pra ela isso? Vai gerar um sentimento ali guardado nela? Elas precisam sim. E a palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus ensina totalmente ao contrário, que a gente tem que tratar o outro com amor, que a gente precisa... colocar as nossas ansiedades e frustrações na mão do Senhor. Então, não é esse tipo de cristão que eu quero ser, um cristão reclamão, um cristão murmurador, porque a palavra de Deus é totalmente contra isso. E eu tava falando com o Jonathan, a maternidade bíblica é você seguir a Bíblia na maternidade da mesma forma que você segue a Bíblia em todos os aspectos da sua vida, no trabalho, onde você for, e por que na maternidade você não tem que seguir a Bíblia? Exatamente. Entendeu? Então, eu tava falando com o Jonathan, a gente, no trânsito, às vezes a gente tem algumas, né, coisas que a gente não gosta que acontecem, uma pessoa que passa na tua frente, e nós, como cristãos, a gente se cala ou ora por aquela vida. Uma pessoa mudando, ela já faz o quê? Ela externaliza aquilo. Vai, né, se ferrar, vai, não sei o quê, não sei o quê. Porque, de fato, eles não conhecem Jesus e que precisam externalizar aquilo, né? E na maternidade as pessoas apoiam isso, falam, olha, se você não gostou daquilo, você tem que externalizar. E de fato não, você tem que agradecer, porque a gente tem muitos mais motivos para agradecer do que ficar ali falando mal da maternidade, porque eu odeio ser mãe. Gente, não existe isso. Eu amo a maternidade, eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade. Não existe isso. É como se minha filha tivesse uma babá e a babá da minha filha chegasse para mim e falasse assim, olha, Tânia, eu amo a Malu, mas eu odeio cuidar dela.
Você confiaria em deixar sua filha com uma pessoa dessa? Eu não Não. confiaria. Então, por que Deus confia de deixar os nossos filhos com a gente, se a gente, uma pessoa que vive falando isso? Não, esse é um detalhe muito grande, porque justamente isso. Deus, nossos filhos não são nossos. Isso aí. Nossos filhos são herança Nossa, de Deus. Ele nos empresta Sim. pra gente cuidar, amar, zelar Isso e aí. educar. Mas nossos filhos são do Senhor. Isso aí. Então, quando é justamente isso, quando a pessoa entende que Jesus entregou o seu único filho para morrer na Exatamente. cruz por nós, e ele nos entrega o dom de gerar uma vida para você não amar, para você não cuidar, para você não estar ali. Eu sou muito da rede de apoio, eu tenho muita rede de apoio, também. muito ajuda, Eu também. mas a maternidade, ela é linda, cara. É É algo, linda. eu acho que é algo assim, é muito cansativo, E é- muito, Sim, muito, mas isso não é o fardo pesado, é um fardo leve. E o fato de ter ou não rede de apoio não muda o seu pensamento quanto a você amar a maternidade, porque é o que tem dentro de você. Exatamente. Entendeu? Não é os fatores externos. Esse dia eu vi uma frase que falava, não é sobre o lugar onde você está, é sobre o que habita em você. Então, não é, porque você tem rede de apoio, porque você tem uma condição financeira boa. As pessoas sempre vão tentar justificar o fato de você amar a maternidade, mas não tem justificativa porque é o que está dentro de você. E a maternidade bíblica entra nesse fator porque não há discussão. Não há discussão quando eu falo que eu cuido da minha filha com amor, porque foi Deus que me deu ela. Não tem, é de fato isso. E lá em Provérbios diz que a palavra ela tem um poder de vida ou morte. E quando você usa de bom agrado a sua língua, você colherá frutos disso. Então, quando você diz para sua filha ou diz para alguém, eu odeio a maternidade, você está colhendo frutos de morte. Quando você ora para sua... Eu não digo nem às vezes a morte física, não, Sim. sabe? De dizer que, Deus vai matar o seu filho. Que às vezes eu falo isso e a pessoa acha que é isso. Não Do jeito que, né? Do jeito que a pessoa... Não é. É, às vezes, tristeza no coração, é angústia, enfim. E as palavras boas trarão vidas. Então, quando eu oro pela vida da minha filha, eu a abençoo, eu falo, filha, olha, mamãe ama cuidar de você, você é maravilhosa, você é abençoada, você é filha de Deus. Eu tô declarando Palavras de vida para a vida dela, entendeu? Então, eu não preciso, mesmo às vezes no cansaço, a gente tem que lutar contra a nossa carne, ter domínio próprio, respirar fundo e falar assim, não, eu preciso agir no amor, eu preciso... E acho que, de fato, eu hoje tenho uma luz de mono, você tem esse teste, tá há quantos anos? Vou fazer 4 agora. E a gente vai aumentando o desafio, porque já é a fase da pirraça, entendeu? Então, às vezes, dá uma vontade... dá uma vontade de... Caramba, Deus, entendeu? É muito desafiador. É muito desafiador. A maternidade, eu acho que é o maior desafio do ser humano. O casamento... também é um desafio. Sim. Também tem os dias bons e os dias ruins. Mas a maternidade, você está lidando com algo que saiu de você. Sim. E eu falo assim, a maternidade é algo transformador. E desafiador dia após dia. Cada hora é uma fase. A fase, quando é bebezinha assim, eu acho que é a fase mais gostosa que tem. Porque ali ela vai interagindo, você vai vendo o desenvolvimento, você vai vendo ali aquele sorriso, daqui a pouco aquela fala, aqueles... Eu brigo muito, que a Esté tinha muito assim de chamar, né? Tipo, me pega, aquele olharzinho assim, é delicioso. delicioso. É uma coisa muito É delicioso. boa. Aí vai passando as fases. Depois vai pra fase da escola. Ontem a Esté não quis ir pra escola, porque ela falou assim, mamãe, ontem pegaram minha cadeira, eu não tenho mais cadeira na escola, então eu não quero ir. Aí, cheio olha de o desafio pra mim. Aí eu falei assim pra ela, então vamos fazer o seguinte, a mamãe vai lá, vai conversar com a professora, vai conversar com o seu amiguinho e você vai resolver isso pra você, tudo bem? Aí você aceita ir pra escola? Aí ela, então tá bom, se você for, eu aceito. Pra você ver, a gente tem que ali lidar com situações. Agora, se você fosse na base do grito. Você vai sim! Porque a escola é cara! E a gente vê isso, né, assim, vizinhos, diariamente, assim... Se for na base do grito. Então, é sobre isso que eu falo. É você ter domínio próprio sobre a sua carne. E a Bíblia é isso. A gente não precisa, às vezes, externalizar o que a nossa carne quer gritar. Entendeu? Cada fase é uma fase. E bola pra frente. E agradecer todos os dias. A gente tem 1000 motivos pra agradecer. Eu tava esses dias botando a Malu pra dormir. E tinha uma conhecida lá em casa. E a Malu tá numa fase de que... Ela nunca teve essa fase. Agora ela tá nessa fase de demorar a dormir. Coloco ela pra dormir, ali 9 horas, ela vai dormir lá pra 10 horas. Eu viro.
E ela virou pra mim e falou assim, né? Normal, né? O que todo mundo fala, às vezes minha mãe fala isso, às vezes o Jonathan fala isso. Nossa, que luta, né? Botar ela pra dormir. Aí eu falei assim, eu falei... Não, que luta não. Graças a Deus, eu tô botando minha filha pra dormir na minha casa. Há uns meses atrás, eu tava em luta botando minha filha pra dormir no CTI. Entendeu? Então, quando a gente transforma esse pensamento, a gente leva a maternidade, que é um termo que eu não gosto, mas mais leve, entendeu? Do que, de fato, a reclamação nunca trouxe benefício nenhum pro homem. É verdade. Entendeu? A reclamação é um ciclo vicioso. Você reclama e reclama e reclama. E aquilo dali vai te amargurando, vai... Eu até vi uma moça que eu sigo no Instagram que fala sobre isso também, falando que é como se fosse um câncer no seu coração. Entendeu? Você fica aquele... reclamação. É um ciclo. Então, se todos os dias eu for botar minha filha pra dormir e eu falar assim, ai, que saco, caramba, nossa, que luta, hein? Entendeu? Todo dia vai ser uma luta. A minha luta é um motivo de agradecimento pra alguém. Entendeu? A minha luta, que eu tô ali na caminha dela, botando ela pra dormir, no ar-condicionado, no colchão confortável, minha filha com saúde. Às vezes é o que uma mãe que tá com um filho no CTI, prematuro, é o que ela mais quer na vida. Ela não vê, meu Deus, eu não vejo a hora de chegar em casa, botar minha filha no berço, botar ela pra dormir. Então, às vezes, aquilo que você reclama, às vezes é o que a pessoa mais quer na vida. Eu passei por isso, né? Sim, a Esther ficou 49 dias no neonatal. Sim, e às vezes o que você mais queria era levar ela pra casa. Eu era que todo dia eu orava, falando, ai meu Deus, não vejo a hora dela estar no bercinho dela, na caminha dela, usando as coisinhas dela. Porque lá no CTI, você, assim, são dias tão... são dias difíceis, mas são dias sem saber o que vai acontecer. Hoje, você chega lá, sua filha tá bem. Amanhã você chega lá, a criança piorou. No outro dia você chega lá, ela evoluiu. No outro dia você não pode nem entrar. Sim. Então, cada dia é algo novo. Não é como uma mãe passar por uma UTI sem clamar a Deus. Não tem como. Não tem como. É a única saída que você vê. Deus, porque os médicos às vezes não te dão um retorno positivo. Entendeu? Você não tem como esperar nada ali das mãos óbvio que eles têm o conhecimento deles, enfim. Mas é só Deus. Entendeu? É só Deus. Não, e a Esther, ela nasceu sem respirar, né? Ela voltou na 8ª tentativa. Então, todos os médicos, pelos médicos, ela teria muitos problemas neurológicos. Então, todos os médicos vieram conversar com a gente e falavam, olha, mãe, falava assim mesmo, olha, mãezinha, paizinho, vocês precisam começar a entender que a filha de vocês talvez não ande, não fale, não sei o quê. Eles falavam... Quem dá a última palavra é Deus. Eu escutava. Eu vivo isso hoje. Quando eu acabava de escutar, eu repreendia na hora. Eu falava assim, a minha filha não. Porque a minha filha é promessa. A minha filha não vai ter nada. Os médicos, eles olhavam pra mim, assim, incrédulos. Porque, né, eles falavam, coitada. E todos os dias, a Esther só evoluiu. A Esther, ela não teve nenhuma regressão, porque as crianças no CTI, quando é muito prematura, elas dão uma melhora, daqui a pouco elas regridem, daqui a pouco elas dão uma melhora, elas regridem. A Esther não, ela só foi evoluindo até ter a alta. Mas esse processo levou 49 dias. E a Esther, quando eu olho pra ela, eu falo, é milagre, gente. E é ali no deserto que a gente mais se aproxima de Deus. É milagre. É milagre. É tudo que... Todas as palavras contrárias. Não só a Esther, a sua vida também. Também, porque a minha também entrar aí, né? Mas a Esther, eu olho pra ela e eu falo, meu Deus... Quando ela vê que ela tá fazendo pirraça, minha vontade de sacudir ela, né? Aí eu fico, tá bom, minha filha, tá bom. Aí eu abraço, aí eu respiro. E é algo que eu tinha muito medo, porque eu falo, meu Deus, eu quis tanto a Esther, que eu tenho muito medo de me mimar demais. Porque eu falo, ela foi tão desejada, tão amada, assim, tão por Deus, foi tão promessa, assim, foi tudo tão, que eu fico assim, meu Deus, eu vou mimar demais essa menina. Aí ontem nós fomos no shopping. Aí eu falei, a gente já combina em casa, né? Aí eu combinei, filha, você pode ou comprar um brinquedo, ou ir no brinquedo, ou ir no carrinho. Você tem que escolher um. Ela, mamãe, quero todos. Aí eu, todos não. Você deu opções, né? Eu falei, você tem que escolher um. Aí ela escolheu, quero carrinho. Chegou no shopping, não tinha carrinho. Aí ela, olha o raciocínio, cara, 3 anos. Ela falou, mãe, então, já que não tem carrinho, eu quero ir no brinquedo. Mas aí só tem brinquedo ou comprar um brinquedo. Será que eu posso os 2? Porque aí não é 3, é 2. Olha como é que ela negocia. Olha isso, menina. Eu fico chocada.
Aí eu falei, não, só ir no brinquedo. Aí ela foi no E a brinquedo. gente olha assim, meu Deus, que criança esperta, a gente fica com orgulho, assim, né? É isso, mas isso são fases, São assim, fases, é muito bom, é muito isso bom. aí. É aí o que eu tava falando. A gente, então, em todos os aspectos da maternidade, a gente só tem motivos para agradecer. Tudo, entendeu? Malu tá na fase, daquela fase que quer ficar em pé tudo, que não para quieto. Igual você falou assim, achei que você trazer a Malu. Se eu trouxesse a Malu, que ela revirasse daqui um instante. Tem que tragar a Malu, né, gente? Só que aí entra essa questão. Eu vou reclamar ou eu vou agradecer? Entendeu? Eu vou, caramba, minha filha não para quieta. Ou, nossa, graças a Deus, minha filha não para quieta. Tem crianças aí fazendo fisioterapia e tratamento de reabilitação para conseguir engatinhar, para conseguir mover a perna. E minha filha tá aí, ó, cheia de saúde. Não, e é aquilo aí, Então, nós, como adultos, temos que saber o ambiente. Isso Aí, aí. nessa hora que entra a rede de apoio. Isso aí. Você não poderia trazer ela porque você sabe que ela tá nessa Sim. fase, você ia ficar repreendendo a menina? Não. Então você não traz porque você sabe que Isso ela não é aí. um ambiente pra Isso ela. aí. Então, isso a gente tem que saber também, lidar com isso. As pessoas hoje em dia, elas... uma vez eu escutei assim de uma pessoa que falou assim pra mim, onde meu filho não cabe, eu também não cabo. Eu concordo, dependendo do lugar, do ambiente, do que Sim. for. Mas tem ambientes Tem e ambientes. isso aí. Não tem nem lógico trazer a Esté para um ambiente de trabalho, sendo que ela não entende o que é trabalho. Isso aí. Quando ela entender o que é trabalho, aí eu acho legal trazer ela para ela entender o porquê do trabalho, o porquê do dinheiro, porque tudo são fases. Igual eu brinco muito com a minha mãe, eu falo, mãe, hoje você vai ficar com a Esté porque hoje o ambiente que eu vou não é ambiente pra ela. Aí ela fala, você lá vem. Aí eu falo, não, hoje é com você, porque eu vou num evento de trabalho, não tem por que eu levar a Esté. Mas aí, porque ali ela não é bem-vinda, porque eu não quero andar com a minha filha? Não, é porque é um ambiente que não é. Eu tenho trabalhado isso muito na minha cabeça sobre rede de apoio, porque, de fato, a gente, principalmente no início, né? Depois a gente vai se acostumando, a gente se culpa, a gente sempre vai ter, né, essa culpa de, eu tô deixando minha filha com alguém, por mais que seja avó, eu tenho uma rede de apoio incrível, as duas vós, tanto a mãe do Jonathan quanto a minha mãe, sempre estão dispostas a ficar com minha filha. Hoje ela tá com a mãe do Jonathan, ontem ela tava com a minha mãe, a gente fica revezando, sabe, pra não ficar pesado para ninguém, porque eu também trabalho, enfim. E eu tenho trabalhado muito em minha mente quanto a isso, porque eu entendia que, de fato, só era importante elas ficarem com a Malu quando eu fosse trabalhar. Então, hoje, eu estou trabalhando na minha mente, caramba, ela precisa ficar com a avó também pra eu ir pra academia, cuidar da minha saúde, pra eu cuidar de mim, pra eu estar bem pra ela, pra eu ter momento com meu esposo. Então, eu até brinco com o Jonathan, quando a gente vai sair, assim, pra ter um momento, eu fico, tem que pedir alguém, parece que eu tô incomodando, entendeu? Mas não é. Mas, de fato, eu estou cuidando de mim, automaticamente cuidando da minha filha, porque a gente chega mais feliz em casa, a gente chega mais disposta. E as vós dela, tanto a parte de mãe quanto de pai, ama ficar com ela, entendeu? Eu brinco que é um guarda-chuva, né? E o guarda-chuva é Deus, família, filhos. Então, o seu casamento, ele tem que estar acima do seu filho. Sim. Eu falo muito isso. Eu fui muito julgada. Teve uma vez que eu viajei com o Saulo, a gente fez aniversário de casamento. A Esté tinha 1 ano e pouco. Nós viajamos pra Porto de Galinhas, ficamos 4 dias lá. Cara, a Esté tinha ficado 15 dias com o meu primo quando a gente teve Covid. Eu lembro dessa fase. A gente teve Covid e ela tinha 1 aninho. Ela ficou 15 dias com o meu primo, com a minha prima, que assim, nem tinha contato com ela. Então, com a minha sogra e com a minha mãe, ela fica em casa, melhor que comigo, às vezes. Aí nós decidimos fazer essa viagem. Quando eu botei no Instagram, o que eu recebi de mensagem... eu também recebo. É tipo assim, que absurdo você Eu não recebo hoje, de fato. Mas se daqui a um tempo eu falar assim, gente, eu amo a maternidade. Claro, você sai pra jantar com seu esposo e deixa sua filha com a avó, entendeu? E isso é ruim, gente. Isso é bom porque no jantar ali, nessa viagem, parecia que a gente era 2 adolescentes. Por quê? Sem preocupação com mochila, com uma madeira. A gente, assim, lá em Porto de Galinhas, foi até engraçado. A gente andando de mãozinha dada. Aí, tipo assim, tinha... com a Esté, né? A gente acorda bem antes pra arrumar as coisas, pra não sei o quê, pra ir pro passeio. Aí, era só eu e ele. A gente acordou, assim, meia hora antes. Fomos tomar café rapidinho, fomos pro passeio. Aí, a gente tava conversando. Olha quão importante é aquele momento. E aí, o que a gente fala lá em casa? Lá em casa, a gente tem um acordo. Uma viagem com, uma viagem sem. Um momento com, um momento sem.
Se hoje foi o dia da família, o dia da Esté, a gente levou ela pra quê? Coisas que ela gosta, pra ela brincar, pra ela... hoje é o nosso dia, e a gente vai num restaurante mais chique, num lugar que a gente possa ir sem filhos. Então, tem que ter esses momentos pra você ir construindo uma família. Lá em casa, a gente fala que, pelo menos uma vez por mês, a gente tem que ter um momento nosso. Seja ir aqui no Etnias, ou seja fazer uma viagem. Eu não tô na fase de estar podendo fazer viagem, porque a Malu não tá dormindo sem mim. Ai, Jesus, fase dessa fase. Mas vai passar, porque a gente, como casal, a gente precisa ter uma noite, sabe? Assim, sabe? Aí, ela não tá dormindo sem mim. Nem o Jonathan, nem a avó. Ela até dorme. Mas ela acorda de madrugada. Mamãe, 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 mamãe. E é só mamãe. Mas é uma fase que vai passar, entendeu? Então, mas a gente fala uma vez por mês. Aí, mês passado a gente foi no cinema. Esse mês a gente conseguiu vir aqui comer um japinha. Aí a gente vai. E é muito importante pro casal. É muito importante porque é a base, é a raiz. A palavra de Deus diz que os nossos filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Por que serão como brotos de oliveira? Porque o broto de oliveira, a árvore, né, de oliveira, ela tem uma raiz muito forte. Entendeu? Muito forte, profunda. Então, os nossos filhos serão como brotos de oliveira por causa dessa raiz. Entendeu? Então, a gente precisa ter uma raiz. O que é raiz forte? O casamento, os pais, o que a gente passa. Foi o que eu falei pra você lá no início. Se não fosse a oração da minha mãe, talvez eu não estaria nem hoje aqui. Entendeu? Porque eu tive uma base forte. E às vezes eu escuto pessoas falando assim, não obriga a criança pra igreja. Criança, ela tem que ir sim obrigada. Entendeu? Tem que ir sim obrigada. Porque eu fui muitas das vezes obrigada pra igreja. E ali Deus foi trabalhando na minha vida. Eu fui escutando a palavra ali, escutando a palavra aqui, que eu carrego até hoje, né? Ensino a criança no caminho que deve andar. Então, por mais que às vezes a gente se desvie, como eu me desviei na minha adolescência, a gente sempre vai ter ali o temor do Senhor falando no nosso vida, do Espírito Santo, entendeu? Olha, filha, volta, filha, eu te amo, volta pra casa. Então, a gente tendo essa raiz forte, é que eu falo pro Jonathan, eu e você estando forte, teremos filhos fortes. A gente é da teoria de que eu quero ter quantos filhos Deus quiser me dar, né? Eu também sou muito julgada por isso. Meu Deus! Muito! Eu não sou dessa teoria, não. Não, tudo bem. E quando eu falo isso... Mas eu acho lindo. Quando eu falo isso... Eu acho lindo, é o que a Bíblia diz. Isso aí. Quando eu falo isso, as pessoas falam assim, parece que eu tô te induzindo a... Não, cada um com a sua vida. Cada um com a sua realidade. Entendeu? Você tem... Igual eu tive meu período de que não queria ter filho naquele momento. Entendeu? Depois Deus foi trabalhando na minha mente, porque, de fato, é uma missão. É uma missão. Entendeu? Você tem a sua missão, eu tenho a minha, ele tem a dele. Cada pessoa tem a sua missão. Sim. Então, é uma missão. Eu tenho no meu coração a missão de gerar filhos. Sim, ser aberta à vida, né? Sou aberta à vida. Sou aberta à vontade de Deus. Porque a vida e a vontade de Deus. Por quê? Porque eu posso também ter o fato de eu não ter mais filhos. Sim. Então, eu não posso também... Da mesma forma que eu quero muito, Deus também pode falar, olha, filha, você só vai ter a Malu. E eu tenho que ser grata a Deus também por isso, porque algum propósito Deus tem na minha vida de só gerar a Malu. Entendeu? Então, eu sou assim, aberta à vontade de Deus. E eu ainda sou muito julgada por isso também, porque a pessoa fala, num mundo como hoje, como é que você vai ter tantos filhos? Olha como é que tá o mundo, né? Tal pessoa tá no poder da presidência e tal. Então, assim, de fato, por esse motivo que eu preciso gerar cidadãos bons, cidadãos que creem na palavra de Deus, para popular a terra, para fazer a diferença nessa geração. Então, eu tenho isso como missão na minha vida e me perguntam, né? E condição financeira? Isso daí tudo Deus vai prover. Deus provê. Eu não peço condição financeira para ter filhos. Eu não peço isso. Eu peço ter filhos para que Deus me dê condição. Entendeu? Para criá-los. Talvez não criarei num luxo, mas ali tendo básico e principalmente educando na palavra do Senhor, né? Primeiro as coisas de Deus, primeiro o reino, e as outras coisas eles acrescentarão. Então, é isso que eu creio na minha vida. Então, qualquer teoria de que a pessoa venha, mas o mundo hoje está assim, assensado, não dá para ter muitos filhos, entendeu? Não, mas é porque a nossa cultura, né? Nossa mente, a nossa geração foi criada para outra coisa. Isso foi aí. criada para trabalhar. Porque nossos avós, minha avó teve 7 filhos. Então, olha que lindo, gente. 7 filhos. Aí já as minhas tias, a que teve mais, teve 3. Já diminuiu. E a outra geração, que é a minha, todo mundo só tem 1. Esse é o... E a Bíblia sempre quando fala de filhos, ela fala de numerosos. Popular, de muita quantidade de filhos, E às vezes eu converso isso com alguém, a pessoa pensa que eu tô querendo incentivar, ou que, você tá querendo obrigar os outros mulheres de filho. Não, de fato não é isso. Entendeu? Até porque eu entendo que cada pessoa tem a sua individualidade. Eu tava conversando esses dias com uma irmã lá da igreja,
E eu tava falando pra ela assim, ela ainda não tinha filhos, ela tava falando que tinha muita vontade de ter filhos. Eu falei, pô, já tem, né? Que eu sempre faço a propaganda boa da maternidade. E eu do casamento. Eu falo, não, filho é bênção, filho, nossa, é maravilhoso. E ela virou pra mim e falou assim, tá, eu queria, mas eu não posso. Então, assim, às vezes a gente incentiva, que, não, tem, e a gente não sabe por trás. Às vezes é saúde, às vezes a pessoa não pode, às vezes o marido é infértil. Então, eu falo o que eu quero pra minha vida, entendeu? O que a pessoa quer pra ela, enfim, aí é o que ela vive com Deus, é o pessoal. Também cada um tem um propósito, né? Um chamado. Isso aí. Eu falo por mim, a maternidade pra mim eu tive 2 gestações. Sim. E as 2 gestações foram muito de o risco de vida. Isso aí. Pra mim e pra criança. Sim. Então, eu, Natácia, escolhi não ter mais filhos por conta de tudo que eu já passei. E não significa que Deus não vai trabalhar na sua vida. Exatamente. Entendeu? Mas aí, mas também se Deus botar no meu coração, mais filhos, tá na mão dele, minha filha. Se ele falar que eu vou ter, eu vou ter. E também tem um detalhe pra mim, que quando Deus fala que você vai ter, que é seu propósito, seu chamado, você pode estar com o DIU, com o remédio, com o que for, meu filho, que você vai aparecer E da mesma forma que quando às vezes a gente fala quer muito, se não for pra ser, não vai ser. Entendeu? Eu acredito muito nisso também. E eu nunca vou ser a pessoa que vai pregar a maternidade real, ou que a gente ouve muito em termos de maternidade real, mas real pra quem, né? Cada pessoa tem a sua realidade. E também nunca vou ser a pessoa que vai também desmotivar a pessoa a não ter filhos, né? Porque o que a gente mais escuta hoje em dia é mulheres falando, eu não quero ter filho por causa do que eu vejo por aí, eu não quero ter filhos. Então, eu nunca vou ser essa pessoa de que vai desmotivar. As pessoas de casa, também não vou ficar também falando, tenho filho, porque foi o que eu falei pra você, cada pessoa tem a sua realidade. Mas se vierem perguntar pra mim o que você acha de ter filhos, o que foi maternidade na sua vida, eu sempre vou falar que foi bênção, porque de fato foi bênção, é bênção todos os dias da minha vida. Todos os dias quando eu acordo eu só tenho motivos pra agradecer a Deus pela saúde da minha filha. E no início do podcast eu falei pra você, né, que eu tinha testemunhos pra gerar, pra contar. E eu não sabia o local que eu poderia falar esse testemunho, e tava orando a Deus, onde eu falo, onde o Senhor vai me levar para contar esse testemunho, porque é de fato coisas que ninguém sabe, é só lá em casa mesmo. E os irmãos do Jonathan não sabem, talvez vão saber por esse podcast. Gente, esse podcast tá profético. Vamos saber por esse podcast. Porque já é a terceira convidada que tá contando coisa. Verdade. Olha, não é, Matheus? Alguma obra aí Deus tem pra fazer. Terceira convidada que tá contando testemunho de coisas que Deus gerou aqui no podcast. Eu fico até toda arrepiada. Mas porque, algum propósito Deus tem. E é uma coisa tão forte. A semana passada, gente, a Camila, vocês já viram aí o podcast dela? Que tremendo. Ela teve uma doença na pele, que ela ficou toda manchada. O meu fato é minha doença. Olha só, vamos lá, vamos ver esse testemunho. Então, eu sempre falava assim pra Deus, eu preciso gerar esse testemunho, mas de fato ainda não fui concluído pra eu falar esse testemunho, porque a gente às vezes quer falar um testemunho, mas a gente espera o milagre de Deus, ou a resposta de Deus, ou o mover de Deus para contar. E às vezes Deus quer que a gente conte ali o caminho, o percurso, porque até que a próxima porta venha a ser aberta, a gente precisa louvar a Deus no corredor. Sim. Entendeu? Então eu preciso contar como está sendo o percurso, porque de fato quem vai contar lá no final o milagre não vai ser eu, vai ser a minha filha. Amém. Entendeu? A Malu, quando a gente tinha 4 meses, quando ela tinha 4 meses, ela teve uma consulta de pediatra, e a pediatra falou assim, mãe, eu tô ouvindo um sopro no coração dela, é um sopro muito forte. E eu preciso que você leve ela numa cardiologista o mais rápido possível. E a gente já fica naquela tensão, né? Cheguei em casa, peguei o telefone, qualquer cardiologista, meu Deus, preciso de cardiologista. Levei, na mesma semana. Chegou na cardiologista, ela falou assim, fez o exame, né, lá ai, esqueci o nome. Eco. O eco. Falou assim, mãe, ela tem sim uma cardiopatia. E não é assim tão levezinha, não. E ela olhava pra Malu, olhava pra cardiopatia dela, pensando assim, meu Deus, como essa menina tá aqui? Entendeu? Porque, assim, a cardiopatia dela, tem crianças que operam quando nascem. Até a mesma cardiopatia de uma famosa que postou recentemente que o bebê dela operou, com 1 mês de vida. Esqueci o nome dela também. Ela tem a mesma cardiopatia desse neném que operou com 1 mês de vida. Uhum. Que ela até postou vários vídeos falando sobre essa cardiopatia. Então, ela falava assim, mãe, ela tem, o nome da cardiopatia que a Malu tem é CIA.
Eu vou falar de forma, assim, muito, muito leiga para que as pessoas entendam. Ela é como se tivesse... o coração ele é dividido por dois lados. Ele é para ser fechadinho. Ela tem uma abertura nesse espaço. E é uma abertura de 10 milímetros. Bem grande, assim. E fica passando sangue de um lado para o outro, que de fato não é correto. Então, o que causa, Tayane, essa cardiopatia na Malu? Cansaço. Falta de peso. Então, todas as vezes que eu levava a Malu no hospital ou no médico, eles falavam pra mim assim, olha, mãe, a Malu ela não vai ganhar peso. Olha, mãe, a Malu vai ser uma criança muito cansada. Ela é? Não. Não, porque quem dá a última palavra é Deus. Então, assim, a Malu, ela é uma criança que tá se desenvolvendo bem. No início, eu precisei, não sei nem se você pegou essa época, eu precisei fazer fisioterapia nela. Eu lembro. E as pessoas ficavam, Thay, por que você tá fazendo fisioterapia? Thay, por que fisioterapia? Thay, por que a Malu faz isso? Eu não queria falar, porque não era o momento pra eu falar. Sim. Existem épocas da nossa vida que a gente passa ali no deserto que é só a gente e Deus. Sim. Entendeu? A gente não precisa falar pra todo mundo. E, de fato, não era aquela época pra eu falar, porque, de fato, Deus tinha um momento pra que eu falasse. Entendeu? Então, eu não queria falar e eu queria ser respeitada naquele momento. Então, aí eu tive que levar a Malu pra fazer terapia porque ela tava com cansaço muito sobressalente pra funções básicas como virar. Entendeu? Como ficar de bruço. Então, qualquer movimento que ela fazia que pressionasse o tórax dela contra o chão, ela ficava muito... A gente até brincava que quando a Malu, ela vinha em nossa... Hoje, né, há um tempo atrás, quando ela vinha em nossa direção engateando, às vezes tava eu e o Jonathan no quarto, ela vinha engateando, a gente ouve ela pelo... que ela ainda tem esse cansacinho, assim, um pouco. Mas ela tem desenvolvido muito bem peso. A doutora falou assim pra mim, mãe, se ela não ganhar peso, a gente vai precisar operar. E ela tá aí, ganhando peso, dentro da curva de crescimento ideal. Então, às vezes, a gente espera concluir o milagre, a cura, para contar o testemunho, e às vezes o milagre está sendo feito no percurso. Porque quantas vezes Jesus ele ia caminhando de uma cidade a outra, e ele, durante o caminho, ele ia operando milagres. Então, o meu milagre, ele diário, está sendo feito no caminho. Entendeu? E eu creio muito que o testemunho, quem vai contar vai ser a minha filha quando crescer, seja numa igreja, seja num podcast, que eu nem sei mais se vai existir. Seja, ela vai contar o testemunho dela. Então, hoje a gente tem vivido esse processo. Por quê? Ela tá com 1 ano, né? Vai fazer um ano e um mês agora, amanhã ela faz 1 ano e um mês. E a médica, ela vira pra mim e fala assim, mãe, a gente tem até 2 anos pra esperar essa abertura se fechar. Por quê? Pode acontecer de se fechar naturalmente. Só que ela vira pra mim e fala assim, só se for um milagre ou enfim, né? Porque é muito grande. E geralmente essa cirurgia ela é feita por vídeo, né? Só que como a abertura dela tá muito grande, é abertura de tórax. Então ela falou, se não fechar até 2 anos, a gente vai precisar operar. E eu não oro a Deus para que seja feita a minha vontade, eu oro a Deus para que seja feita a vontade dele. Se for preciso ela operar, amém, vamos. Porque eu sei que Deus estará comigo lá e algum mover ele irá fazer lá. Se for pra fechar, amém. Porque quando eu era criança, eu tinha 10 graus de miopia, eu ia pra igreja, em todo culto eu ficava, Deus me cura, Deus. Eu ficava igual o Lázaro, oh, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu tinha até a musiquinha, eu ficava assim, Deus me cura. E de fato ali, Deus não trouxe aquela cura ali naquele momento, mas Deus usou os mãos dos médicos pra me operar. E os médicos falavam assim pra mim, Tayane, você vai operar, mas pelo grau de miopia que você tem 10, daqui a um mês você tá com seus graus de novo. Hoje faz 11 anos que eu operei, meus graus nunca mais voltaram. Então, às vezes, o milagre que a gente quer não é da forma que a gente planeja ou da forma que a gente... Deus sabe de tudo. Então, ora a Deus, pelo seguinte, eu falo, Deus, obrigada por minha filha, mesmo tendo essa cardiopatia, ela está bem aqui, ela está saudável, está correndo, brincando, se desenvolvendo, ganhando peso, porque o milagre está no caminho. Está acontecendo todos os dias. O milagre está acontecendo todos os dias. A Esther também nasceu com uma aberturazinha. E quando eu saí do NEL, ela saiu com várias indicações, né? De todos os médicos. Pensa em todos, tá? Era oftalmo, cardiologista, gastro, tudo. Todos os médicos. Aí nós passamos um ano, até a Esther completar 1 ano. A gente ia, assim, acho que era toda semana, todo mês no médico. Era cada hora um médico, era médico, vários médicos. E só que aí sempre os médicos falavam alguma coisa. Ó, aí do coração também foi a mesma coisa. Vamos acompanhar até 2 anos. Se até 2 anos vai fechar, ou então vai ter que operar.
Aí de 6 em 6 meses a gente repetiu o igual a exame. Malu. A gente de vai ser 6 em 6 meses. Aí quando foi com 1 ano e meio, se eu não me engano, tinha fechado. Então. Aí fechou, aí assim, hoje em dia eu até acompanho, mas agora é de 1 em 1 ano, mas ela não precisa fazer nada. Aí, assim, as cardiologistas que eu vou falar assim, mãe, essa abertura aí eu nunca vi fechar, não, mas amém. Vai ser feita a vontade de Deus. E lá em casa a gente tem um hábito, né? Que às vezes a gente fala assim, a gente tem um ato de fé. Eu gosto mais da palavra hábito, porque um ato é quando uma pessoa se converte uma vez e tal. O hábito é aquele hábito que você tem todos os dias na sua vida. A gente tem um hábito, né? Que todos os dias quando eu coloco pra Malu pra dormir, eu canto louvor pra ela. Que, não sei se você já ouviu, é aquele Deus está aqui. Só que eu fiz uma alteração. Na letra. Eu vou cantar aqui, mas eu não sou cantora não, tá, gente? Só tem o Instagram. Que eu canto assim pra ela. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como Deus já curou seu coração. É muito forte. E toda vez que eu não canto essa música pra ela, me emociona também, porque eu coloco a mão no coração dela. E eu creio que a forma que Deus vai fazer, ela vai contar. Ela fala assim, gente, minha mãe, quando a gente ia dormir todo dia, ela cantava esse louvor pra mim. E isso são memórias afetivas que elas vão levar pra sempre. Porque eu cantava Bebê Milagre pra Esté, desde quando eu fiquei grávida. Porque a Esté já foi um milagre desde a gravidez. Eu cantava todo dia pra ela. Meu bebê milagre, meu lindo presente. Se eu posso estar no banheiro, se daqui eu cantar meu bebê milagre, ela fala, minha mãe. Então, assim, eu tenho vídeos, quando a Malu nasceu, ela fez de parto normal, né, já me deram ela que eu já cantei pra ela, Deus está... Aí eu falo, fiz essa alteração no finalzinho, porque de fato é algo que a gente pede todos os dias a Deus. E a palavra de Deus diz, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, oferei sacrifícios de louvor. Entendeu? Então, todos os dias eu canto esse louvor pra minha filha, crendo que Deus já deu a cura. E eu preciso, de alguma forma, levar esse testemunho como um milagre também no caminho. Porque o milagre dela tá acontecendo ali na trajetória, diário. É o fato dela acordar bem. Eu descobri a cardiopatia batida dela com 4 meses. De fato, era pra ter descoberto no hospital, como se descobriu da Esté. Ela fez o teste do coraçãozinho, nenhum médico observou. Não, e nesses 4 meses ela poderia até ter vindo a óbito. Exatamente. Por que ela poderia ter vindo a óbito? Porque a médica fala o seguinte, mãe, a única doença que ela não pode ter é pneumonia. Ela não pode, porque aí pode acontecer do coraçãozinho dela não suportar. Tanto que, quando a Malu ela ficou internada no CTI... também não falei no meu Instagram, ela teve uma infecção urinária, mas ela não ficou internada por causa da infecção urinária. Sim. Ela ficou internada porque a infecção afetou o coraçãozinho dela e ela estava com uma frequência muito alterada. Então, ela ficou numa CTI cardiológica para fazer esse acompanhamento. De fato, se ela não tivesse essa cardiopatia, era caso antibiótico, segue vida normal. Então, a médica fala, mãe, a única doença que ela não pode ter é pneumonia, porque ou um quadro grave respiratório, uma broncolite grave, porque é CTI na certa e pode ocorrer dela não suportar. E é o que mais as crianças têm, né? Isso aí. E nesses 4 meses, ela não teve nenhum quadro respiratório, nenhuma gripe. Porque se ela tivesse, eu não soubesse da cardiopatia, eu ia tratar em casa. Ia tratar normal, entendeu? Então, você tem noção dos milagres que Deus faz, sem ao mesmo a gente saber, ou os milagres que Deus faz no caminho, e às vezes a gente espera que Deus de fato faça porque Deus tem que fazer isso na minha vida para eu poder contar. Não conte sua trajetória, entendeu? Porque o milagre está sendo feito ali diário. E quando a médica falou, mãe, ela não pode ter pneumonia. Tem uma vacina que você pode dar nela que evita esse vírus sincicial respiratório, que é o que mais causa pneumonia nas crianças na idade dela. Só que, mãe, essa vacina ela precisa tomar 6 doses. Cada dose dessa vacina é R$7.000. Caraca. Que é a tal da Palivizumab. Meu Deus. R$7.000. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou arrumar esse dinheiro? É um carro, né? Não, 7 vezes 6. Dá uns 40 mil, né? Eu tô errada na conta. 7, 14, 21, 28, 35, 40 e poucos mil. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou arrumar? Aí a gente teve que entrar com uma liminar na justiça pra, né, minha advogada, que até filha da minha madrasta me ajudou nisso, a gente entrou com uma liminar, que foi uma luta também, um processo ali, pra conseguir, graças a Deus, conseguimos de graça pelo plano de saúde, mas somente com essa liminar na justiça. E ela conseguiu fazer as 6 doses direitinho. Ano que vem a gente vai tentar de novo, porque é anual. Legal. Então,
esse também... Outro milagre. Outro milagre, porque de fato a gente não teria condições. E entra no fator também de, preciso ter condições para criar filho. Sim, é preciso, mas na maioria das vezes quem dá-lhe as condições são Deus operando esses milagres diários. Não, então, e Deus envia também, né? Deus vai envia, te isso dando aí. estratégias pra você. Isso aí. E é o que eu falo também. É porque, graças a Deus, a gente tem acesso a plano de saúde Sim, e tudo mais. sim. Mas quem, às vezes, não tem acesso, gente, Deus cuida. Porque você vê cada criança em cada situação e as crianças não têm nada, não tem doença Isso aí. nenhuma. Não E é tem, feliz. E é feliz, não É tem feliz. nada. Eu falo, meu Deus. Deus cuida. E essa questão também entra muito naquela questão de que a gente leva como prioridade, né, Natácia? Eu não sou uma pessoa... meu marido sabe disso. Eu não sou uma pessoa que tem milhares de bolsas. Não, eu morro de rir com vocês no Instagram. eu- Ele que quer comprar o tênis. Minha filha, no Dia das Mães, ele me levou no shopping e falou assim, filha, escolhe o seu presente, o que você quiser. Eu não escolhi nada. Porque eu não estava precisando de nada naquele momento. Então, eu não sou apegada às coisas materiais. Então, isso também é muito de fato que você leva como prioridade na sua vida. O que é prioridade na minha vida hoje? Momento de qualidade. Ter uma viagem com a minha família. Poder comer num restaurante bom, que é o que a gente gosta. Ter um bom plano de saúde. Porque é o que eu falo. Às vezes a pessoa fala assim, mas a saúde hoje em dia tá difícil. Mas ela tá pagando ali R$500 num sapato. Mas não tem um plano de saúde. Entendeu? Então, é de fato o que você leva como prioridade na sua vida. Na minha vida, eu levo como prioridade ter um lar confortável, ter um bom plano de saúde e ter momentos de qualidade. Eu comprei essa blusa aqui ontem pra vir no podcast, né? Bonitinha. Você vai me ver usando essa blusa aqui, minha filha? Vários anos e eu vou estar indo com essa blusa, entendeu? Então, assim, eu não sou muito apegada, assim, eu tenho que ter várias bolsas, vários sapatos. O Jonathan, ele é até um pouquinho mais do que eu, assim, porque ele gosta de me mimar, e de fato, eu agradeço a Deus por isso, porque essa função do homem na vida da mulher, né? Ordenar as mulheres, a Bíblia fala sobre isso. Mas, às vezes, ele fala assim, filha, escolhe uma sandália pra você. Eu falo, pra que eu vou comprar uma sandália? Tem várias sandálias, entendeu? Quando não tiver, eu compro uma. Então, eu não sou... Isso eu puxei muito do meu pai. Meu pai, ele sempre falou sobre isso. Assim, hoje meu pai tem uma vida confortável, né? Assim, financeiramente. Ele pode ter um carro bom e tal. Meu pai pode ter o carro do ano, ele anda numa picape. Entendeu? Meu pai sempre foi muito... o que de fato importa pra nós, sabe? Ele fala, pra que eu vou andar no carro do ano? Se eu faço um trajeto todo de mesmo trajeto, vou daqui de Nova Iguaçu pra Nova Iguaçu, Nova Iguaçu pra Nova Iguaçu. Entendeu? Então, ele tem um picape deles aí, que ele carrega os tubos, coisas de material de construção, de fato é o que ele precisa. Então, o que meu pai, ele levou como prioridade hoje pra vida dele? O descanso, porque ele já tá numa idade. Então, ele tem uma fazenda lá na terra que ele gosta, que é o Ceará, que é o sonho de vida dele, ele voltar pra lá. E ele cuida da casinha dele, o conforto. Então, isso eu puxei muito do meu pai. Que tem coisas que a gente acha que precisa que a gente não precisa. Entendeu? Então, se você fala, tem que ter muita condição financeira pra criar filho. Tá, mas de fato, o que é prioridade pra você? É óbvio que a gente quer dar o melhor pros nossos filhos. A gente vai numa loja da Melissa, a gente quer comprar a melhor Melissa pra nossa filha. Entendeu? A gente quer... A gente, assim como Deus quer nos dar o melhor, né? A gente quer dar o melhor. Mas, de fato, o que realmente precisa hoje em dia pra mim é o quê? Um plano de saúde. Eu sei que às vezes isso é muito difícil. E no final, a gente só quer que nosso filho tenha saúde. Exatamente. Se a nossa filha tiver saúde... Exatamente. Se andar de Melissa de rua é uma maravilha. Exatamente. Mas se ela tiver saúde... Exatamente. É o que importa. E a gente quer dar um melhor. Mas assim, é de fato o que eles precisam. Hoje em dia eu falo muito com o Saulo. Eu priorizo muito também saúde, né? Plano de saúde e educação. Educação, A escola, porque ela fica muito tempo na escola. Sim. E é a base ali da estrutura que ela vai ter de amigos, de companhia, de comportamentos. Então, se a gente pode dar uma boa escola... E é a base mesmo. É a base. Naquela minha adolescência que eu falei pra você, turbulenta, rebeldia, a grande influência que eu tinha ali era de escola. Entendeu? Era de amizade, foi o que eu falei pra você. Ali o ciclo que ela anda, entendeu? E é isso, de fato, o que importa? Então, eu não sou muito apegada a coisa material, eu gosto da minha casinha confortável, o Jonathan até fala, amor, a gente tem que ter mais filhos, a gente tem que mudar de casa, a gente tá nesse objetivo agora, a gente quer mudar porque a nossa casa só tem 2 quartos, então eu preciso de mais quartos e tal, mas até isso a gente espera o momento certo. Não, vamos esperar o momento certo, a gente não é impossível. A gente tá com o mesmo carro há 6 anos. Entendeu? Agora ele quer trocar porque vai desvalorizando, né? Mas a gente não vive trocando de carro, disso. Então, a gente sempre pensou isso. Estilo de vida. Eu não julgo quem
troca de carro cada ano e tal, mas é o que a gente leva de vida, entendeu? A prioridade eu busco muito por momentos de qualidade, sabe? O que vai ficar na memória da minha filha, aquele presente que eu dei ou aquele momento que eu tive com ela, entendeu? Eu levei, há um tempo atrás, quando a Malu estava internada no CTI, a gente ficou em frente à Quinta da Boa Vista. E todo dia, quando a gente acordava, eu abria aquela janela, né? A gente tinha visto da Quinta da Boa Vista, as mães indo passear com um carrinho de bebê, com seus bebês ali. E crianças, eu falava assim, meu Deus, eu só queria isso na minha vida. Eu comecei a profetizar aquilo na minha vida. Eu falei assim, Deus, todo dia eu botava a mão naquela janela e falava assim, Deus, assim que a gente sair daqui, eu vou trazer minha filha ali na Quinta da Boa Vista, a gente vai fazer um culto de ação de graça ali. A gente vai agradecer a Deus. Eu falava, filha, olha lá a Quinta da Boa Vista, daqui a pouco a gente tá lá e tal. E quando ela recebeu a alta, a gente esperou uma semana, né? Que ainda tava com aquela imunidade baixa, enfim, recuperação. E a gente voltou lá na Quinta da Boa Vista, fizemos um piquenique. Eu olhava pro hospital assim e falava, olha de onde Deus nos tirou. Entendeu? Então, às vezes, na nossa vida, a gente precisa estar naquele lugar ali pra gente ver o lugar que Deus quer nos levar e ver o lugar que Deus nos tirou. Entendeu? Aí a gente agradecia a Deus e aquele momento ali, tinha que ver a felicidade dela. Brincando. Batia palma e brincava e comia frutinha. Então, aquele momento ali que vai ficar guardado na minha memória. Agora, se você me perguntar, Tânia, quando a Malu tinha aquela idade, o que você comprou pra ela? Não vou lembrar. Entendeu? Porque, de fato, não é importante. As coisas não são importantes. Mas os momentos que vamos lembrar, a viagem que a gente fez lá pra Gramado, a Malu toda feliz. Então, de fato... É o que fica, realmente. É o que fica na memória da criança. É o que fica... até nas nossas memórias, hoje, as memórias que a gente tem de infância. Dos nossos pais. Entendeu? A gente não lembra... Natália, o que sua mãe te deu quando você tinha 6 anos? Você não vai lembrar. Ah, mas o que sua mãe fez e tal? Você vai contar a história por causa dos momentos que você teve, verdade. Entendeu? E não, eu falo muito isso também com as coisas pequenas, assim, porque... Como eu tenho muito ajuda. Aí, às vezes, eu falo, cara, eu prefiro o momento que eu tenho ser de qualidade com a Esté. Porque ela vai lembrar da fralda que eu troquei dela? Não vai, porque isso daí qualquer pessoa pode trocar a fralda. Mas ela vai lembrar do momento que eu parei, que eu sentei ali, brinquei com ela com os brinquedos, o momento que eu li uma história com ela, o momento que eu botei ela pra dormir, que eu contei uma música, o momento que eu dei uma comida na boca. Ela vai lembrar disso. Assim, você sentou pra brincar, tirou um tempo do seu dia pra brincar com ela. É o que de fato falta hoje. Que hoje a gente fica muito com o celular na mão. Eu falo por mim, assim, tem momentos que eu falo, não, calma aí. Aí eu paro e atenção. Porque é esse momento que vai ficar com ela. E a nossa vida é muito corrida. Muito. A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. E é o que eu falo, por menos tempo que você tenha ali no seu dia com o seu filho, o importante é você ter um momento de qualidade ali naquele tempo que você tem. Então, às vezes, você pode estar 24 horas com seu filho, mas assim, ó, no celular, o tempo todo. E às vezes você pode estar 2 horas do dia e, caramba, filho, como é que foi seu dia? Olha, vamos brincar aqui. Que é mais de qualidade do que ali... É isso aí. Quando eu tirei a Malu do peito, não, né? Que ela quis sair do peito e foi pra mamadeira. Eu passei por um momento de quase depressão, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então, eu planejo a minha vida e eu acho que tem que sair daquele jeito ali. Se sair da curva, eu já entro eu sou tudo assim na vida. Então, eu falei assim, não, eu vou amamentar minha filha até os 6 meses e depois de 6 meses eu vou parar, não sei o quê. Quando foi 4 meses, o Malu não quis me mamar. Não queria meu peito, fazer cara de nojo. Eu falei assim, gente, como assim? Comecei a entrar em depressão e de fato, eu ficava dia e noite chorando. O Jonathan já não sabia mais o que fazer e eu olhava, eu não conseguia ver foto dela mamando no meu peito porque eu correlacionava aquilo dali, saudade. E depois até, eu conversando com a médica falou que, de fato, quando você para de alimentar, a taxa de hormônio cai do seu corpo, então você, de fato, fica mais triste, né? Mais depressiva. Eu só chorava, tentei fazer de tudo pra ela voltar a mamar. E uma médica falou assim pra mim, Tayane, você acha que a Malu vai lembrar das vezes que você amamentou ela no peito, na mamadeira? Você lembra? Não. Entendeu? Entendeu? Você lembra das vezes? Não lembra. De fato, sim, a amamentação é muito importante, mas você não vai lembrar. E ela tá crescendo aí saudável e tal. Às vezes a gente nos culpa, assim, por coisa que, de fato, a criança, às vezes, nem vai lembrar, entendeu? E que tem outros momentos muito mais importantes pra gente viver com a criança, pra gente educar e enfim. A Malu, ela, assim, eu falo... Todo mundo fala, né? Porque a gente é babona, né? Depois que a gente vira mãe, fica assim, E a Malu, ela é muito feliz, assim. Ela, onde chega, ela já chega rindo, assim. Ela já é muito feliz. E tem a atitudezinha dela que ela faz que eu fico muito orgulhosa. Foi até o fato que eu falei pra você da igreja, que é importante levar nossos filhos pra igreja. Quando os filhos são pequenos, a gente pensa assim, não vou levar não, porque, né, fica correndo pra lá e pra cá, quer engatinhar.
E Deus tem falado muitas... Não, leva, porque eu tava fazendo o quê? Quando eu via que era um culto, porque de fato a gente precisa prestar atenção às vezes no culto, eu deixava a Malu com a minha mãe ou com a minha sogra, e agora eu tô começando mais a levar ela mais pra igreja, porque ela vê uma vida ali que ela vai aprender pra vida dela, entendeu? Mesmo ela correndo, e ela tá agora com uma atitudezinha que eu acho linda dela, que quando ela ouve um louvor, ouve alguém pregando, ela levanta a mão pro alto, aleluia. Mas isso é porque ela é o hábito. Aleluia! Aí eu falei assim, aí a gente tava até falando com o Jonathan ontem, eu falei, gente, já pensou? Eu levo a Malu pro podcast, é tudo que eu falar, ela, aleluia! É assim mesmo. Ela tá muito linda. Eu fico olhando assim e falo assim, meu Deus, graças a Deus, porque numa terra onde criancinha de 1 ano e 2 anos tá fazendo dancinha de TikTok, sexualizando o corpo, minha filha tá levantando as mãos pro alto, dando aleluia. Então... A Esté briga quando eu falo assim, hoje não tem igreja. Hoje eu não vou pra igreja, ou então eu não vou levar ela. Ela fala, não, mamãe, que é igreja, que é igreja. Aí eu fico, filha, hoje não tem igreja, não. Porque ela já entra no hábito. E agora a Esté também tá numa fase que ela não quer mais ficar no Kids. Ela gosta do Kids. Se eu falar, vai pro Kids, ela vai. Mas ela quer ficar no culto. E ela fica quietinha prestando atenção. Que linda, gente. Aí eu fico, filha, mas vamos pro Kids. Ela, não, mãe, não. Ela fica prestando atenção. E um dos pilares da maternidade bíblica, né, fala sobre isso. Que você precisa ser o exemplo. Pra gente não, às vezes, eu não vou adorar na frente do meu filho, eu não vou orar na frente do meu filho. Não, ore na frente do seu filho, adore na frente do seu filho. Porque é através desses hábitos que eles vão levando pra vida deles. Igual quando eu falava, aleluia. Ela via não falando na igreja, as pessoas levantando a mão, que hoje ela, aleluia, levanta a mão pro alto. Então, são esses hábitos que eles vão levando pra vida deles, entendeu? Vendo a gente como exemplo. E oração, acho, é a base. Todo dia eu oro com a Esté. Cubra seus filhos de oração. Todo dia eu oro. Aí ela, assim, hoje em dia, como ela já fala tudo, às vezes ela ora por coisas que a gente não percebe. Mas aconteceu uma situação que a minha sogra tava mal, mas ninguém sabia. Aí a Esté, numa oração que a gente faz toda noite, ela falou, papai do céu, cura a vovó, não sei o quê. Só falou da minha sogra, só falou dela. Aí eu achei estranho. No outro dia, de manhã, fui uma aniversário pra minha sogra. Meu Deus, usou, falei, poxa, dona memória, que legal. Ontem a Esté, na oração, só orou pela senhora, não sei o que, tá tudo bem? Aí ela falou, ela me mandou mensagem assim, chorando, falando, poxa, ontem tava muito mal, tava me sentindo mal, não sei o que. Eu dormi, acordei melhor. Eu falei, caraca, foi a oração da Esté. Olha o poder da oração. E ainda mais de uma criança, que é totalmente inocente. Uhum. E às vezes ela ora assim, cura a mamãe, fala o papai, meus amiguinhos da escola, minha professora, meu não sei o quê, meu não sei... Às vezes ela fala tanta coisa que às vezes eu nem entendo. Mas eu falo amém, amém, porque o coração dela é puro. É puro. Então, a oração dela, minha filha, eu acho que tá conectada lá Chega de foguete no céu, filho. É pura demais. É a coisa mais linda, mas isso é o hábito. Porque se eu não oro com ela, se ela não me vê orando, ela não vai orar. De nada adiantaria se você falasse assim, olha, Esté, você tem que orar, a oração é assim, assim, assado, ó, vamos ler aqui na Bíblia isso, mas de fato ela não te visse fazendo aquilo. Entendeu? As crianças imitam você fazendo comida, eu dou uma tosse, a Malu vai lá e tosse. Então as crianças imitam aquilo que elas veem dos pais. Depois, quando ela crescer, se caso ela, né, que a gente ora para que não, mas a gente vê, às vezes, filho de pastores se desviando do caminho, ela se desviar do caminho, mas ela sempre vai ter ali para onde voltar, ela sempre vai ter aquela base, ela sempre vai ter na memória dela, olha, eu tive essa base, olha, ela sempre vai ter o Espírito Santo ali falando no ouvido dela, entendeu? Então, de fato é isso, eu tenho como exemplo minha mãe, assim, é uma serva de Deus, valorosa. Minha mãe passou por diversas lutas na vida dela, mas minha mãe sempre... minha mãe é aquela irmã que abre e fecha igreja. que eu tô no trabalho e minha mãe tá me ligando. Hoje eu tenho reunião de senhoras aqui na igreja dela. Eu falei, senhora, você não vai chegar não? Então minha mãe sempre levou assim como prioridade as coisas do Senhor. Ela sempre teve... sempre seguiu muito bem as coisas do reino. E as outras coisas serão acrescentadas. De fato, todas as outras coisas foram acrescentadas na vida da minha mãe. Então, eu tenho como base a minha mãe, sabe? Também tenho como base o meu pai, como homem de caráter, íntegro. Meu pai é aquele homem que não tem... Onde ele para, onde ele cerca, não tem uma pessoa que fale mal dele. Aquele... tá me devendo. Dele, né? Vem empreendedor ver dele. E, de fato, ele é um homem, assim, de caráter, íntegro, que não tem um ai pra falar dele. Nunca vi meu pai arrumando uma briga com ninguém, nunca vi meu pai discutindo no trânsito. Meu pai é aquela pessoa que os outros podem bater no carro dele que ele tá, calma, entendeu? Então, assim, graças a Deus, eu tenho bases, mesmo meu pai sendo separados,
eu tenho bases muito fortes. E entrando agora no aspecto casamento, porque se for ficar falando de maternidade, a gente vai ficar aqui o dia todo, coitado do menino. Space Bee, gente, esse espaço maravilhoso aqui que a gente tá fazendo podcast. Viu que tem ali uma consultora de imagem e estilo, tava ali atendendo. Ah, eu vi. E aqui tem algumas salas que eles alugam pra Legal. diversos segmentos. Tem um ambiente também de coworking que você pode vir trabalhar. Sim, eu vi ali um rapaz fazendo reunião. Aqui é um ambiente, assim, os 9 espaços, sabe? Aham, legal. Tem vários espaços aqui pra curso. Quer dar um curso de manicure. Quer legal. trazer todas as manicures e trazer alguém pra dar um curso. Aqui tem esse espaço. Tem vários espaços bem legais aqui. Então, o Space Bee, você que é empreendedor, que quer dar um curso, que precisa fazer um podcast, só vem aqui que eles têm um espaço ideal pra você. A Nandra, marca de bolsa. É bom pra tu, tá? Que não gosta de ficar comprando bolsa toda hora. É bolsa de couro. Que dura, né? Ai, então é pra mim. E são bolsas super estilosas, bolsas modernas. Tem sapato também. Tem loja no Shopping Nova Iguaçu e no Shopping Grande Rio. E tem várias revendedoras pelo Rio todo. Então, você que gosta aí de uma bolsa de couro, não deixe de entrar no Instagram da Nandra. Amado Craft, gente, é nosso parceiro. Sempre traz presente. Ah, que lindo, Ele obrigada. sempre traz presente para as convidadas. Vou vir mais vezes. Pode abrir que você vai gostar. Pode abrir? Eu amo, que são livros devocionais, agenda. Ai, gente. Eles têm um trabalho incrível. Também tem o pote das promessas que a gente vai fazer no final. Espero que você goste, que você use bastante. E que todas as orações que você coloque aí nesse caderno gente, sejam ouvidas com e mulheres tenham fortes. testemunhos. Onde é que mostra ali, ó. Seja forte e corajosa. Muito lindo, né? Ai, lindo, gente. Amei. Super vou usar. Super. É muito bom pra fazer devocional. Eu lindo, amo. lindo. Perfeito. Obrigada, amado Craft. Sítio Recanto de Mel fica aqui em Nova Iguaçu. É o lugar ideal pra você fazer o seu evento. Tu já foi lá, Thay? No Recanto de Mel? Não. É muito bonito. Tem um espaço super amplo. Tem área coberta, área verde. Então, você que tá aí pesquisando casamento, entre em contato com eles. E quem é do podcast tem desconto. Fala, eu vi lá no podcast Mulheres Fortes que você vai ganhar um desconto aí super especial. Tá, e conta só um pouquinho o resumo aí desse casamento de que Deus transformou nessa área pra gente ir pro pote das promessas. Então, vou contar resumidamente. Como eu falei, né, eu tenho os pais separados, minha mãe e meu pai. Então, de fato, quando você já começa a construir o seu casamento, você traz consigo aquilo e as pessoas também acabam falando, seus pais se separaram e você também vai se separar. Uma vez eu vi na minha família, né, sua família tem maldição hereditária, porque todos os irmãos do seu pai se separaram. Então, só que, obviamente, a gente que é cristão, né, não acredita nisso, até porque lá em Gênesis fala, assim, sobre maldição hereditária, mas depois Deus retirou isso, falou que, de fato, os pecados dos pais não serão o mesmo pecado dos filhos. Então, a gente não carrega isso conosco. Mas eu sempre falo que aquilo que aconteceu no casamento do meu pai e da minha mãe, eu não quero que aconteça no meu. Então, por isso que eu batalho tanto pelo meu casamento, a gente sempre conversa, tenta se aproximar, porque eu não quero que minha filha passe pelo que eu passei. Hoje em dia a gente vê aí na internet as pessoas romantizando mais o divórcio que o casamento em si, né? Fulano se separou, que se livrou, separou ali, separou aqui. Não tem notícia assim, casaram, não, só de separaram. Isso aí, é muito mais separação do que casamento em si. Então, a gente que é cristão, a gente tá aí contra o mundo, né? Então, eu luto muito pelo meu casamento, valorizo muito o meu casamento, eu sei da importância do casamento, talvez por aquilo que eu vivia no passado. Então, eu falo que eu amo ser casada, ser casada com o Jonathan, pra mim, assim, é uma realização de um sonho. O Jonathan, ele é aquele homem ali da Bíblia, sabe? Uhum. Que fala pra amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O Jonathan me ama exatamente assim, ele cuida de mim, enfim. Ele é um paizão também, né? E me transformou. Nossa, baba maluca só. Eu falo, amor, a gente vai ter outro filho, será que vai ser menina ou menino? Aí ele, podia ser outra menina, né? Que ele nasceu para ser pai de menina. A Malu é pra ele ali, entendeu? Uhum. Então, eu tenho muito orgulho, assim, do meu marido pelo homem que ele se tornou. E muitas das coisas ali que eu me transformei, que eu amo cuidar do meu lar, amo servir ele,
foi por causa também do homem que ele é, entendeu? Às vezes eu vejo mulheres falando que, eu não gosto de servir meu esposo. Às vezes, talvez porque não tem ali um homem, um sacerdote no lar, entendeu? Então, eu sirvo ele com amor, eu faço as coisas pra ele com amor. Eu pergunto, amor, o que você quer comer? O que você tá com vontade de comer? Faço com amor, porque da mesma forma ele me retribui. Então, o casamento em si também é algo que Deus tem trabalhado ali todos os dias da minha vida e trabalhou para que eu me tornasse, né, ali uma esposa sábia, que edificasse o meu lar. E meu casamento é uma bênção, graças a Deus. Eu falo, você me inspira muito, né, nessa área, assim, do servir Amém. o marido. Amém. Porque eu acho que eu falho nisso. Eu acho que eu deveria Todos nós fazer, temos algo que nós falhamos, entendeu? E meu marido, ele é maravilhoso também. Ele é esse homem, assim. E às vezes eu falo, poxa, tinha que servir mais meu marido. Mas só o fato de você reconhecer isso já é pior. Quem diz que, eu não sirvo homem, porque homem não presta, porque, entendeu? Não, só o pelo fato, contrário. todos nós eu queria conseguir. A vida é um equilibrar a gente nunca vai ser perfeito em tudo. A vida é um equilibrar de pratinhos. Às vezes, quando um pratinho tá caindo, o outro tá lá em cima. Verdade. Você, por exemplo, tá numa fase super focada de academia. Pra ir pra academia, é uma luta. Entendeu? Eu vou dizer uma palavra que eu odeio, mas eu odeio ir pra academia. Entendeu? Então eu tenho pedido pra Deus trabalhar isso em mim, porque de fato é a minha saúde que é importante pra eu cuidar do meu esposo, pra eu cuidar da minha família. Então é importante também. Deus também ama quando a gente, né, cuida do nosso corpo. E são fases, né? Quando a gente era casado, assim, eu não trabalhava, eu servia muito ele. Fazia muitas janta, almoço, ele chegava, tava tudo arrumadinho. E era algo que eu gostava muito. Mas hoje, eu falo, eu não gosto, não é uma aptidão, assim, que eu falo, eu amo fazer as coisas dentro de casa. Não gosto. Mas eu acho que eu deveria fazer, mesmo não gostando, mas se de fato você já tem alguém que te ajuda quanto a isso, já é uma preocupação sua que já é importante. Porque lá em Provérbios diz, né, que a mulher é sábia, a mulher, ela tem uma parte que diz, né, que ela dá ordem às suas funcionárias. Então, significa que ela fazia de tudo. Sim. Tinha coisas que ela não conseguia fazer, porque nós somos humanos. Então, só o fato de você se preocupar, de, olha, tenho alguém para cuidar, não tenho... É que eu digo no meu Instagram. A mulher, ela não precisa ser dona de casa, da faxina. Eu faço porque eu gosto. Sim. Entendeu? Eu já tentei botar faxineira na minha casa. Mas a gente entra naquele aspecto de que eu sou perfeccionista. Então, não dá muito certo. Mas, assim, eu faço porque eu gosto. Eu separo um dia da minha semana só pra cuidar da minha casa. Sexta-feira eu tô lá limpando, esfregando o fogão. Eu gosto. Só que tem mulheres que não gostam. Não gosto. Entendeu? E tudo bem. Meu Deus. Fato é você ter a noção de que, de fato, você precisa de alguém pra te ajudar ali naquela questão. Entendeu? Não pode deixar pra lá, não pode né? deixar a sua casa ali sendo relaxada ou, enfim, com tudo bagunçado aí. Deus não se agrada porque Deus não habita em lar sujo, entendeu? Mas só o fato de você ter a preocupação de, caramba, preciso ter uma faxineira aqui, preciso de alguém pra passar minhas roupas, preciso de alguém pra isso, pra cuidar disso. Já é uma preocupação, um cuidado que você tem com o seu lar e com o seu esposo. Se organiza, entendeu? né? Sim, de fato já é um cuidado. Eu faço porque eu gosto, entendeu? Eu gosto de ir pra cozinha, eu gosto de... Eu fiz um feijão, eu fiz com todo o amor do mundo. Entendeu? O Sol fica me encaminhando histórias da tarde. Eu vi esse Entendeu? feijão. Eu gosto. Não consigo mais ficar na cozinha como eu ficava antigamente, né? Foi o que você falou, são fases. São fases. Antes eu ficava a tarde toda preparando um bolo. Agora, quando que eu vou ter tempo de ficar a tarde toda na cozinha preparando o bolo? Entendeu? Mas quando eu tenho aquele tempinho, eu vou lá, faço uma comidinha, porque eu sei que o Jonathan gosta. Então, assim, eu amo servir o meu esposo. Eu amo que ele coma comida e fala, nossa, amor, que boa. E cada fase é uma fase, entendeu? Talvez há um tempo eu não consiga mais fazer, mas eu sempre vou ter essa preocupação de, caramba, será que meu esposo jantou hoje? Será que meu esposo almoçou? Entendeu? É o cuidar, né? Entendeu? Dessa família. Cuidar dessa família. Agora a gente vai pro momento do pote das promessas. Aqui são vários versículos. Você vai tirar vai ler pra gente, que eu falo que é a promessa que Deus vai te entregar hoje. Pode ficar à vontade. Ai, gente. E aí? Tô arrepiada. Olha, o que eu falei aqui? Da nossa boca, que a nossa boca sai. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou do morto, serás salvos. Olha, forte. Que eu falei aqui no início, que a nossa boca... E é o que você profetiza todo dia pra Malu. Isso aí. E a cura, minha filha, já veio. Deus já te entregou. Creres. Amém. Que milagre. Amém. Olha, gente, seu, que benção. É meu? seu, Vou botar no meu bolso. Muito forte. Vou ler pra Malu quando chegar em casa. E Deus faz assim, né?
Thay, deixa uma mensagem agora para as mulheres fortes. Eu sempre falo que forte não é forte de guerreira, de mulher empoderada, não. É forte de mulher forte em Deus. Porque quando a gente está forte em Deus, a gente tá com o poder. Porque o poder que habita nos céus e na terra é o poder que Jesus nos entregou. Então, eu bato muito nessa tecla, porque as mulheres têm muito de, sou uma mulher forte, uma mulher independente, uma mulher... Não, uma mulher guerreira. Eu não quero ser guerreira. Eu quero ser forte em Deus. Porque guerreira, minha filha, é a mulher que tá ali lutando. E eu sempre quero deixar essa mensagem, que você é uma mulher forte em Deus. Então, você pode deixar uma mensagem para as mulheres hoje. A mensagem que eu deixo é entender que, de fato, Deus merece e precisa do primeiro tempo da nossa vida. Então, para nós sermos mulheres fortes, né, em Deus, nós precisamos entender que o que nós temos entregado para Deus. Então, antes de trabalho, de maternidade, de tudo aquilo que cerca a nossa vida, a gente precisa, de fato, entregar um momento a Deus. Eu falo que eu fiquei um tempo afastada da casa do Senhor e eu abri a minha boca para falar. Eu não preciso de igreja porque eu tenho Deus. Eu acredito que hoje em dia muitas mulheres ainda falam isso para a própria vida. Eu não preciso estar no templo físico porque eu acredito em Deus, não é importante para mim. Mas, de fato, o lugar que você frequenta define aquilo que você quer para sua vida. Então, se você vai numa academia porque você quer ali a sua saúde, definir o seu corpo, se você vai no médico é porque você quer cuidar da sua saúde, o lugar que você frequenta. Então, às vezes, nós precisamos frequentar a casa do Senhor para estarmos ali mais próximos de Deus, para ouvirmos o que Deus tem para falar conosco. Então, primeiro lugar que eu falo para a gente sermos mulheres fortes é termos bases fortes, e a nossa base vem do Senhor. Então, busque primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Coisa linda, é isso mesmo. Você é forte em Deus, você pode tudo, né? Isso aí, pode tudo. Você é excelente na maternidade, você é excelente no seu trabalho, você é excelente em todo lugar que você colocar, você será abençoado. É sobre isso. E isso de igreja é muito forte. É muito forte. Eu vivi essa transição, né? Também. De igreja e de cobertura espiritual. Eu também. Porque o primeiro episódio do podcast é com a minha pastora. Porque esse podcast foi uma promessa e os testemunhos que estão saindo daqui, tenho certeza que está impactando muitas mulheres. Amém. E então tem que ser coberto, uma cobertura espiritual, com uma oração. Quando eu estava lá na CTI, tinha uma cobertura espiritual ali orando pela minha filha. Sim, e é muito importante a gente estar na casa do Senhor por isso também, mas entender que a gente é aquilo do que a gente se alimenta. Se você está alimentando mais a sua carne, se você está o dia todo em casa rolando no seu Instagram, vendo TikTok, de pessoas que não lhe edificam, você está alimentando a sua carne, você vai ceder mais para aquele lado. Então, se você está na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, você está alimentando o seu espírito. Então, é alimentando o seu espírito que nos faz tornarmos uma mulher forte, não nos abatermos com qualquer coisa, que de fato mulher forte é isso, né? Não se abater com qualquer coisa, por entender que Deus habita em nós. Entendeu? Obrigada. Nada, eu que agradeço, gente. Foi um papo maravilhoso, amei te receber. Deus te abençoe você, sua casa, sua família. Seu milagre já chegou. Amém. E vamos ver a Malu contando esse milagre, coisa linda. Amém. Muito obrigada, tá, pelo carinho. Amém, eu amei, gente, eu que agradeço. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Gente. Compartilhem, comentem aí o que vocês acharam.